Bom dia a todos. Quero também cumprimentar aqueles que estão junto conosco através do YouTube e do Facebook. Que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus encha o coração de cada um de vocês. Estamos aqui para nos alimentar da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus também nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso estamos aqui para estudar a sua palavra, porque assim nós temos certeza que nós teremos uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida abundante. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos orar. Vamos pedir a capacitação do Espírito Santo nessa hora. Precisamos muito, porque é Ele que vai falar aos nossos corações, é Ele que nos capacita. Então vamos orar. Graças nós te damos, ó Deus, por esta experiência maravilhosa, ó Deus. Mais uma vez, ó Pai, de estarmos juntos com muitos irmãos, amigos nossos, ouvindo a Tua palavra neste momento. Ó Deus, obrigada pelos irmãos que estão aqui. Ó Deus, o nosso coração está cheio de gratidão nesse dia, Pai. Porque são muitas bênçãos, ó Pai. Só esse privilégio de nós estarmos aqui, ó Deus, isso nos alegra muito. Obrigado por esta chuva, ó Deus, que o Senhor nos dá. Que tanto precisamos, Pai. Muito obrigada por tudo. Oramos no nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, o título dela é O Conhecimento Frutífero. Essa é a lição que nós temos para hoje e ela está escrita na segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Mas antes de iniciarmos esta lição propriamente dita, eu gostaria de relembrar com os irmãos algumas características da vida de Pedro, que faziam parte da personalidade de Pedro, antes dele entregar a sua vida a Jesus. Então, Pedro, os irmãos já aprenderam em lições anteriores com outros professores, que ele tinha uma identidade completamente diferente. E depois que ele crê no Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo faz morada na sua vida, então ele tem uma nova identidade em Cristo. É isso que acontece conosco. Quando entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida e a partir de então nós temos uma nova identidade em Cristo. Então, eu vou citar algumas das personalidades, algumas características, e temos os textos bíblicos também, só que não vamos estar lendo porque são vários textos bíblicos, né? E o nosso tempo não permite. Mas uma das características do apóstolo Pedro, que sempre me incomodou bastante, né? Ele era um homem impulsivo. Aquilo que estava na cabeça dele, ele falava, né? E até fazia também. Então, os irmãos talvez vão lembrar de muitas passagens, né? Desse Pedro, né? Que parecia tão corajoso, mas a gente sabe que, na verdade, ele não era tão corajoso assim, né? Ele era um homem interesseiro. Uma vez ele falou para Jesus assim: olha, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Mas, então, e o que haverá para nós? Quer dizer, o que vai sobrar para a gente, então? O que de bom vai acontecer? Então, ele estava preocupado com ele, né? Bom, deixamos tudo. E agora? O que vem de bom para nós? Ele era um homem soberbo. Ele era um homem inconstante. Temos textos, né, da palavra de Deus que mostram isso, que ele não foi um homem constante. Mas depois da sua conversão, então o seu caráter é mudado. O nome dele era Simão, né? Ele era chamado de Simão e
quer dizer, é inconstante. Mas depois Jesus mudou o nome dele para Pedro, que quer dizer pedra, rocha. Ele se tornou um homem maduro, e aí nós vamos perceber que agora ele passa a ser um homem constante, um homem corajoso, porque ele enfrentou muitas perseguições. Ele era um homem alegre. Vocês sabem muito bem que ele enfrentou, sofreu açoites, mas mesmo assim se alegrou. Apesar de tanto sofrimento, ele demonstrou alegria no sofrimento. Era um homem de sabedoria, que sabia administrar suas emoções, humildade, um homem de oração, orava pelos gentios, um homem de amor, porque ele levou a mensagem aos gentios. A amabilidade, ele passou a ser um homem amável, porque ele respondia perguntas a respeito das questões sobre a circuncisão, né? Ou incircuncisão, quando ele foi para a casa de Cornélio, e ele foi amável a responder as questões. Era um homem de fé, um líder excelente nos primeiros dias da igreja. Maturidade também ele demonstrou no seu ministério. Irmãos, que mudança admirável, não é? Ocorreu na vida deste homem. E, vendo tudo isso, lendo todo esse relato, sabendo de como foi a vida do apóstolo Pedro, né, antes da sua conversão, e depois a transformação que Deus realizou na vida dele, e ele passou a ter essa nova identidade em Cristo, Deus também faz o mesmo comigo. Ele fez o mesmo comigo, ele fez o mesmo com cada um de vocês que já entregaram as suas vidas a Cristo. Realmente é um milagre. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, pode fazer isso conosco. Mas eu tenho que pagar preço. Eu preciso me apropriar dos ensinos da palavra de Deus todos os dias. É um exercício que eu preciso fazer. Preciso orar sempre. Estar sempre em espírito de oração. Reservar um tempo para estar com Deus. Como é bom passar um tempo junto com Jesus. E assim Ele vai transformando a nossa vida dia após dia. Não é de uma hora para outra. Isso é um processo. Então, irmãos, vamos ler lá o texto bíblico, né, da segunda carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 3 a 11. Diz assim a sua palavra. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.
E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu vou pedir que o Tiago agora, por gentileza, coloque para nós 2 imagens. Olhe que coisa linda, né? Para nós mulheres, puxa vida, né? Eu ficaria muito, muito feliz se eu ganhasse uma caixa assim, ó, mas com um presente dentro, né? Meu marido deve estar lá ouvindo. E muita gente que me ama. Irmãos, vamos imaginar, agora nós vamos usar a nossa imaginação, né? Que dentro dessa caixa tem algo que você deseja tanto, tanto, e está precisando também, né? Mas essa pessoa considera tanto você e ela fez um esforço assim muito grande. E ela pensou, sabe de uma coisa? Eu vou dar para essa pessoa que eu amo tanto, eu vou dar um celular para ela, mas eu quero dar um celular de última geração. Vocês já ouviram falar? Eu não sei. O meu neto que me contou. Eu fui atrás, né, de saber disso aí. Qual é o celular assim que as pessoas mais desejam, assim, de tecnologia de ponta? Qual seria? Aí ele disse, avó. Olha, eu não sei se eu vou falar certo, mas ele disse, você pode falar isso. O nome dele é o Xiaomi. É um chinês, né? Um celular chinês. Mas, irmãos, ele disse, olha, vó, é um dos mais completos. Aí tem um outro da Google também, ele andou citando para mim os nomes. Então, este presente que está, vamos dizer que seja um celular, tá bom? Ou uma, sei lá, uma joia preciosa. Eu não sei, irmãos, cada um de vocês tem um desejo no coração, né? Mas eu não estou precisando de celular agora, tá? Eu só pensei porque para ilustrar a minha mensagem. Então, senão vocês vão pensar que eu estou querendo muito um outro celular, né? E o celular com tecnologia de ponta. Não, não é isso. Né? Mas se me derem, eu fico muito grata. Puxa, vou ficar alegre, com certeza. Ou você, quem sabe, gostaria de ter um carro, né? Bem equipado. E vocês sabem que quanto mais acessórios, mais equipamentos, esse carro também vai custar, mais valor está agregado, claro, você vai pagar o preço. Né? Então, vamos lá, para o nosso presente aí. Então, esse presente, ele vem, vamos pensar no celular, porque ajuda na minha mensagem aqui agora também, né? Aí está o celular. Muito bem. Mas para que esse celular funcione perfeitamente, não pode vir só o aparelhinho, né? Eu vou precisar da bateria dele, né? Daquele carregador de bateria. Preciso do manual, porque de repente eu tenho dúvidas. Eu vou precisar, tem uma chavezinha pequenininha para que eu possa, né? Para eu abrir quando se for necessário, trocar a bateria, o chip, sei lá. Enfim, eu preciso daqueles acessórios que estão ali. Irmãos, eu quero lembrar vocês agora do seguinte. O melhor presente que nós já recebemos é a salvação em Cristo. É um grande presente, é um presente valioso. O apóstolo Pedro fala isso aqui nesse texto, não é? Ele fala sobre esse precioso presente, sobre esse grande presente que Deus nos deu. E ele vem, a salvação, ela vem ela vem equipada. Deus não nos deu somente salvação, mas ele nos deu junto nessa caixa, vem tanta coisa boa para a gente aproveitar. Né? Tudo que eu tenho que fazer, imagine, tudo que eu tenho que fazer é demonstrar alegria pelo presente que eu recebi. Deus vai ficar muito feliz se eu demonstrar alegria, gratidão. Né? Isso, aquele que me deu o presente vai ficar muito feliz e vamos usar todos os equipamentos. Se você não usar, você vai ter uma vida pobre. Ah? Então, essa salvação, esse presente grandioso, então veio equipado. E o primeiro equipamento, né, que é a suficiência espiritual, nós vamos ter
tudo o que precisamos é o divino poder. Que é a outra imagem, por favor? Então, olha lá, agora a caixa se abre, né? Lá dentro, faz de conta que está o celular lá, tá bom? E nós temos lá, então, o que nós precisamos, os equipamentos agora, para a gente usufruir desta salvação, desse precioso presente que Deus nos deu. Não precisamos fazer nada, não precisamos pagar nada. Jesus fez tudo por nós, né? Ele sofreu naquela cruz, né? Pagou um alto preço. Ok. Então, nós temos lá o poder do Espírito Santo, o divino poder, né? O divino poder está lá. Então, esse é um dos equipamentos que eu preciso para viver uma vida vitoriosa. E a minha vida, como crente em Cristo Jesus, como cristão, precisa produzir frutos. As pessoas precisam olhar para mim e saber que Jesus está na minha vida, para que eu possa alcançar outras pessoas também. Mas esse presente não é só para mim, eu tenho que repartir esse presente com outras pessoas. Isso deixa Deus muito feliz com isso. Isso agrada muito o Senhor Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, nós não vamos ler, mas os irmãos podem ler em casa, né? É um exercício que vocês podem fazer lendo esses textos. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre os frutos do Espírito. Os frutos que eu preciso produzir porque Jesus habita em mim, porque eu tenho uma nova identidade em Cristo. Então agora eu vou produzir o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas eu preciso desse divino poder, né? Poder do Espírito Santo. Irmãos, se nós não tivermos, o Espírito Santo de Deus não estiver trabalhando no meu ser, na minha mente, me ajudando, eu não vou conseguir produzir esses frutos sozinha. Preciso da capacitação do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele usou o adjetivo divino porque ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, de tudo aquilo do ministério de Jesus. Quem era Jesus? O apóstolo Pedro, ele viveu com Jesus. Então, ele usa o adjetivo divino, né, lá em segunda carta de Pedro, no versículo 16, vamos olhar lá. Nós vamos ter essa confirmação. Diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. O apóstolo Paulo, ele falava isso com autoridade sobre o poder do Espírito Santo. Porque ele estava vivendo isso. Né? Aconteceu com ele essa transformação e essa capacitação, né, do Espírito Santo para falar com ousadia a palavra de Deus. E ele conviveu com Jesus. Ele viu os milagres de Jesus. Ele esteve com Jesus. Por isso, ele tinha autoridade para falar sobre o poder do Espírito Santo. Vamos ver outro equipamento que está dentro da nossa caixa lá, é a divina provisão. Então, quando nós recebemos, no versículo 3 ainda, continuamos no versículo 3, tá? Não mudamos ainda. Então, ele vai falar sobre essa divina provisão, esse presente de Deus, né, que está dentro dessa nossa caixa de presente, que é a salvação. E, irmãos, quando nasce um bebê normal, estamos falando de um bebê normal, né? Nasce perfeitamente equipado para a vida e o bebê só tem que crescer, né? Ele bem alimentado, bem cuidado, ele vai crescer. Também o cristão,
Aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem tudo o que é necessário para se desenvolver na vida cristã. Deus nunca vai ter que recolher um dos seus modelos, né, de pessoas que ele criou, por apresentar defeito de fabricação. Não existe isso, né? Então, ele nos criou perfeitamente, né, equipados para isso. Estamos falando de um bebê normal, né? Assim como cada bebê possui uma estrutura genética definida, que determina o modo como ele vai crescer, também o cristão é geneticamente estruturado para experimentar a glória e a virtude. Mas, irmãos, eu preciso para que esse crescimento, aí veio junto também nessa caixa, a gente tem um manual, Deus deixou a sua palavra. Olha aqui, é um manual que a gente precisa. Irmãos, é completo, tudo que eu preciso, tudo está escrito aqui. Isso é experiência minha, experiência própria. Eu sempre recorro à palavra de Deus, que tem sido bênção, que tem me dado direção para que eu possa viver em santidade. Essa palavra santidade quer dizer separados para Deus, separados do mundo, do pecado. Estamos no mundo, estamos sujeitos a pecar, somos pecadores, tropeçamos. Mas o Espírito Santo de Deus me ajuda a ver onde eu errei e pedir perdão a Ele e continuar a vida cristã. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim, o apóstolo Paulo aqui, né, dando conselhos a Timóteo, ele dizia assim, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade, na santidade. E nós, ainda no versículo 3, aqui, no nosso texto básico, nós temos, então, nós vamos encontrar a expressão ali, para a vida e para a piedade. Ali está, né? Que é a esfera, como já falei para os irmãos, que é a esfera da santificação, né? Então, ele aconselhando a Timóteo, né, que ele exercite-se na piedade. É um exercício mesmo, irmãos. A gente paga o preço. Não é fácil, mas precisamos separar cada dia para ler o manual que Deus deixou, orarmos, estarmos sempre em contato com o Senhor Jesus, através da oração. Então, com este presente, né, que Deus nos deu, que é a salvação, então Ele nos equipou com tudo que é necessário para vivermos uma vida de santificação até que Ele venha, né? Até nos encontrarmos com Jesus. Bom, mas dentro desta mesma caixa de presente, eu vou encontrar um outro equipamento, que é o divino provedor. Vamos continuar aí, né, pensando na nossa... Lá está, o divino provedor, outro equipamento, que nos ajuda a viver em santidade. Mas como é que isso acontece? Vamos ver mais. Através do conhecimento profundo e genuíno que nós temos com o Espírito Santo. Se temos um profundo relacionamento com Deus, estaremos atraindo pessoas para Jesus Cristo. Eles querem saber de onde vem esta luz que brilha em nós. Talvez a experiência de muitos de vocês tenha sido de alguém olhar para você que já tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Essa pessoa diz assim, eu não sei o que, mas você tem uma luz. Você transmite uma paz, você transmite uma luz. E eu sempre disse, tudo bem, se você vê uma luz em mim, em paz, saiba que essa luz não é minha, e essa luz que eu tenho é de Jesus Cristo. Não, mas você é assim mesmo. Não, não é. É porque Jesus está comigo, Ele está na minha vida. É por isso que eu transmito essa paz, né? Se é que você
percebe isso, essa luz, então é de Jesus. Amados, as pessoas que vivem em trevas, na escuridão, que aquelas pessoas que ainda não experimentaram o poder de Jesus na sua vida, é difícil. Elas precisam de olhar para alguém. Às vezes a gente diz assim, olhe para Jesus. Sim, precisamos de olhar para Jesus. Nós que já experimentamos isso, é fácil para nós dizermos, olhe para Jesus. Mas se elas puderem olhar para nós e ver a luz de Jesus em nós, isso vai ajudar, isso vai ser muito bom. Elas vão ver, puxa, isso acontece com ela, pode acontecer comigo também. Ainda, fala neste versículo, ele fala sobre a glória e a virtude, ainda no versículo 3. A glória pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus. E a virtude? A glória pertence somente a Deus, mas nos tornamos participantes das suas virtudes, das suas qualidades. Essa virtude é a excelência moral, que cabe a nós, as qualidades que cabe a nós proclamarmos a todas as pessoas que nos rodeiam. Como? Quais seriam essas virtudes? Graça, a misericórdia, o amor, a santidade, a longanimidade, que as pessoas querem ver em nós. Primeiro, a carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, Pedro, apóstolo Pedro dizendo, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nossa responsabilidade de anunciar as grandezas daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Vamos para o outro equipamento do nosso presente, né? O outro equipamento é a divina promessa. Lá dentro da caixa tem um outro equipamento. Divina promessa. Eu gosto muito de pensar nas promessas que Deus tem para nós. Uma coisa que a gente precisamos deixar bem claro. As bênçãos de Deus são para todos. A chuva que está caindo hoje, que bênção, não é? É uma bênção. Mas ela caiu só no meu quintal? Só no meu condomínio? Só aqui no nosso, onde nós somos, depois que aceitamos Jesus Cristo, né? Nós somos considerados santos. Ela caiu só aqui? Não. Ela cai em geral, ela cai tanto para aquele que é bom, para aquele que é filho de Deus, para aquele que não é, para a pior pessoa na nossa sociedade, para o pior ladrão, para o pior assassino. Ela cai para todos, a chuva. As bênçãos de todos, as bênçãos de Deus são para todos. Agora, a divina promessa. As promessas de Deus são para os seus filhos. Elas se cumprem nas nossas vidas. Irmãos, e como é bom a gente orar e estar mencionando, falando diante de Deus, que você crê nas promessas que Deus deixou para você. Irmãos, como eu tenho experimentado isso na minha vida durante este ano. Eu acho que eu nunca experimentei tanto na minha vida o cumprimento das promessas de Deus como eu experimentei esse ano. Como eu tive que orar dizendo, ó Deus, a tua palavra diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, das tribulações. O Senhor prometeu através da tua palavra que o Senhor estaria conosco
até o final dos séculos, até o fim dos séculos. O Senhor prometeu. Então, Senhor, eu estou confiando nas tuas promessas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Deus, eu estou descansando na tua promessa. É uma bênção. E elas têm um valor inestimável. Elas são grandes, no versículo 4, ele diz, né? As suas grandiosas promessas, preciosas promessas, são grandes porque vêm de um Deus grande. Elas são preciosas porque elas têm um valor inestimável. Então, podemos citar algumas destas promessas para a nossa vida. Uma vida que nós vamos ressurgir com Jesus Cristo. Haverá um momento em que todos nós ressuscitaremos, né, com um novo corpo. Livre da corrupção, livre do pecado. Abundante graça, a alegria, a força, a orientação, o socorro, a instrução, a sabedoria, o céu, as recompensas eternas que nós teremos, irmãos, são muito... Bom, citamos algumas das promessas. Nós somos coparticipantes da natureza divina, mas que coisa linda! Já pensou, irmãos? Nós somos coparticipantes da natureza divina. Vamos exemplificar isso. Um bebê, ele compartilha da natureza dos seus pais. Os irmãos sabem disso, que nós temos a natureza dos nossos pais, não é? E às vezes a gente precisa de pedir, a gente tem algumas coisas que são negativas e que a gente às vezes não gosta delas, né? Tem algumas coisas. Então aí é hora da gente saber o seguinte, que nós não precisamos, se nós não gostamos daquilo, se aquilo não é bom para nós, nós podemos pedir a Jesus, eu quero ter a tua natureza, né? Quero ter a natureza do nosso Pai Celestial. Mas nós temos sempre aquelas coisas que são características do nosso pai ou da nossa mãe, né? Coisas boas e até coisas que não são muito boas. Infelizmente, elas vêm, refletem em nossas vidas, né? Mas voltando para o bebê aqui, né? Que ele compartilha da natureza dos pais. Então, nós também podemos compartilhar da natureza de Deus, do mesmo jeito. Se temos dentro de nós a natureza de Deus, então devemos ansiar por aquilo que é puro e santo. Porque Deus é puro, Deus é santo. Então eu tenho a natureza de Deus, eu preciso estar ansioso, não é? Por ter esta vida pura, vida santa. O nosso comportamento deve ser semelhante ao do nosso Pai Celestial, de Deus. E também devo viver em ambientes onde posso estar em comunhão com Deus. Irmãos, se aquele ambiente que você vai frequentar, você não pode ter a companhia de Deus, a companhia do Espírito Santo, não vá naquele lugar. Você lá não pode ter comunhão com Deus, por que você vai lá? Lá não é o seu lugar. Por isso eu preciso me cuidar com aquilo que eu falo. Possuindo a natureza divina, nós estamos livres da contaminação e da corrupção deste mundo. Mas sempre lembrando que eu posso estar livre, mas eu preciso estar vigiando. Né? Vigiando em oração, lendo a palavra de Deus, para que realmente possamos ser livres, né, da contaminação. Agora, estaremos livres de verdade só quando Jesus vier nos buscar, ou nós formos ao encontro dele. Né? Então, aí de fato, nós estaremos livres. Agora, a vida cristã, ela deve ser uma vida dinâmica, crescente e dinâmica, para honrar e glorificar ao nosso Deus. Devemos ter o nosso coração cheio de gratidão e alegria pelo presente de Deus
que é a salvação. Mas quando eu recebo um presente tão grandioso, eu sinto desejo de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Além de demonstrar alegria, eu sinto um desejo tão grande de fazer alguma coisa por essa pessoa que tanto me amou e por esse presente tão grandioso. Pensando agora na salvação que recebemos de Deus. Então, o apóstolo Pedro traz um receituário para alcançar uma vida plena em Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao versículo 7, ele vai trazer um receituário, uma receita para a gente. Olha lá, dos versículos 5 até o versículo 7, ele diz: e por isso mesmo, empenhem-se, trabalha, né? Para acrescentar a sua fé. Agora, você já tem, porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós precisamos de fé. Esse é o fundamento. Precisamos de fé e acrescentar. Nós vamos ter que acrescentar a nossa fé. Agora a virtude, né, que são aquelas qualidades, e a virtude, o conhecimento. Então ele diz assim, a virtude, relembrando, a virtude, a ciência, conhecimento, né? O domínio próprio, precisamos de domínio próprio. Não vamos estar falando aqui agora sobre o que é domínio próprio, né? Mas a gente precisa. Às vezes a gente tem que dizer não a muitas coisas que não é bom. Isso não vai contribuir para o meu crescimento cristão. Eu estou vendo um programa na televisão lá. Puxa, mas isso aqui não é bom para mim? Isso aqui é muito prejudicial. Eu tenho um controle na mão. Então, depende de você. Vai lá e muda de canal. Ou desliga a televisão. Então, domínio próprio. E domínio próprio, perseverança, perseverando na palavra de Deus, perseverando na oração. E a piedade, que é a vida de santidade. A fraternidade, o amor, né? A comunhão com os irmãos. Como é bom estarmos aqui. Eu estou muito feliz hoje porque eu estou vendo o rosto dos irmãos aqui, né? Não posso abraçar vocês, mas olha, é tão bom olhar para vocês aqui, estar aqui junto com vocês. Eu preciso disso, isso faz falta. Sabe, eu ouvi esses tempos atrás aí uma música que eu gosto muito, agora não me lembro qual. Mas eu fiquei tão emocionada, porque aqui na igreja, quando cantamos aquela música, os irmãos cantam muito bem. Né? Existe uma alegria tão grande, e eu fiquei muito emocionada. Me deu muitas saudades isso. Né? Então, esse amor, né, a gente pode demonstrar, e existem tantas formas de demonstrarmos o nosso amor, não só aqui entre os irmãos, mas também a todas as pessoas que nos rodeiam. Há muitas formas. E eu preciso demonstrar isso. Né? Então, a nossa vida cristã, irmãos, ela é como um jardim. Eu já falei sobre isso aqui, sobre um jardim, ou vamos dizer, sobre um pomar, né? Que Deus deseja que nós produzamos fruto. Para tanto, irmãos, nós devemos nos esforçar conscientemente a fim de impedir o crescimento de ervas daninhas que crescem no nosso jardim ou no pomar, para que possamos estar ligados à videira, que é Jesus, que nos dá vida. Irmãos, tem muita erva daninha e a gente tem que estar vigiando, né? Vocês sabem como é que é, né? Quem tem pomar, quem tem um jardim, lá no meu condomínio, né? Eu sempre vejo que trabalho que dá essas ervas daninhas, né? Mata a grama e é um prejuízo, né? Porque aquelas raízes vão, né? Ficam bem profundas na terra. Irmãos, e às vezes a gente tem que arrancar as ervas daninhas mesmo, tirar aquilo da nossa vida para que nós possamos produzir frutos, né? Mas quais seriam essas ervas daninhas que impedem o nosso crescimento cristão? Que impedem que a gente tenha alegria, que a gente tenha paz? Está faltando alegria na sua vida cristã?
Está faltando a paz de Jesus. Tem que ver que erva daninha que está lá e arrancar aquilo. E nós temos em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 21, alguns exemplos. O adultério, a impureza sexual, a sensualidade, o ódio, o ciúme, feitiçaria, inveja. Vou colocar um etc. aqui. Né? Então, eles nos impedem de produzir frutos. Não deixa a gente produzir frutos bons, frutos saudáveis, porque nós precisamos de produzir bons frutos, frutos que tenham doçura, frutos saudáveis, para a gente distribuir em casa para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para o mundo. Como que você vai produzir um fruto e já vem estragado, já vem podre? Como é que você vai dar isso para alguém? Não, fruto precisa ser sadio, né? Quando as ervas daninhas tomam conta da nossa vida, então nos tornamos infrutíferos. O fruto, e se dá algum fruto, não é bom. Então, outra coisa que vai acontecer conosco. Quando o nosso jardim, o nosso pomar está cheio de erva daninha, a nossa visão espiritual fica prejudicada. Irmãos, eu não consigo enxergar muito longe. Eu não consigo enxergar as necessidades de um mundo que está sofrendo, de pessoas, de vizinhos meus que estão precisando de uma palavra de amor, de uma palavra de consolo. A minha visão espiritual fica prejudicada. Estou falando da minha visão espiritual. Eu não consigo enxergar as necessidades, não é do vizinho, não, dentro da minha casa. Eu não consigo enxergar. Porque tem muita erva daninha na minha vida. Então eu preciso arrancar aquilo para que então eu possa, sim, meu filho precisa da minha ajuda. Meu esposo está precisando da minha ajuda, de uma palavra. Eu vou ter uma visão, eu vou ser míope. Talvez eu enxergo aquilo que está muito perto, que está muito junto de mim, mas o que está mais longe eu não vou conseguir enxergar. Porque se eu consigo ver mais longe, eu estou vendo, posso enxergar um futuro melhor para mim, para a minha família. Posso ter esperança no futuro. Posso ter alegria, fé para enfrentar todos os problemas. Eu vou me lembrar das promessas de Deus. Elas me ajudam. Não, mas a palavra de Deus tem uma promessa para mim. Eu vou confiar naquela promessa. E vou seguir em frente. Né? Então, ele não é cego. Né? Então, eu não fico cega espiritualmente. Mas eu consigo ver os verdadeiros valores espirituais. Muitas pessoas que creram em Cristo superficialmente, não fizeram um compromisso de verdade com Jesus. Eu preciso de fazer um compromisso sério com Jesus para que a minha visão espiritual se amplie. Eu posso ver as necessidades, as minhas necessidades, a necessidade da minha família, daqueles que convivem comigo, as necessidades do mundo. Mas eu vou ter uma visão espiritual bem maior. Temos um alvo para alcançar. Devemos nos empenhar, voltamos a falar de novo lá, nos versículos 10 e 11. Esse empenhar é fazer todo o esforço possível para viver em santidade. Então, lembrando que eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, pelo nosso esforço próprio, pelo seu esforço próprio. Você pode dizer, não, hoje eu levantei com o pé direito. Hoje eu vou ajudar alguém. Hoje eu vou ser boazinha. Hoje eu vou ter um comportamento adequado. Que nada, daqui a um pouquinho alguém pisa no teu pé e daqui a um pouquinho você esquece de tudo isso que você falou. Então, não adianta. Pelo seu esforço próprio você não consegue. Mas com a capacitação, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos alcançar o alvo, né, que é a santidade. Nós tropeçamos.
Todos nós tropeçamos, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós reconhecemos o nosso pecado. Ele nos ajuda a ver, a enxergar onde está aquela erva daninha que precisa ser arrancada. Ele ajuda a ver o nosso pecado e nós devemos nos arrepender, mudar de direção, não é? E continuarmos sendo frutíferos. Amados, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe também aqueles que estão nos assistindo através dessa transmissão. Vamos orar. E eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui e aqueles também que estiveram conosco. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus que o Senhor Jesus possa completar esta mensagem no nosso coração. Só Ele pode fazer isso, né? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos muito gratos por esta manhã, Deus, pela Tua palavra, que nos ajuda tanto, que nos conforta tanto. Ó Deus, temos passado dias difíceis, mas dias de esperança também. Estamos, ó Deus, esperamos no Senhor um futuro melhor. Se não for aqui, mas nós temos esperança, ó Deus, de vivermos eternamente com o Senhor. Porque a Tua palavra nos garante, ó Deus, que vamos um dia estar juntos com o Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor foi nos preparar um lugar lá no céu. Então, ó Deus, nós cremos nisso. Cremos, ó Deus, que temos o poder do Espírito Santo que nos ajuda e que nos capacita. Em nome de Jesus oramos. Amém.